8h03 em Patos de Minas. Bom dia, sexta-feira. Hoje é dia 18 de setembro de 2020. Está reunida a turma do debate ao lado do José Afonso, do Edivar Santos, Matheus Alves, com todo o departamento de jornalismo do Sistema Clube, para levar para você muito debate, muita informação. Nós vamos falar de eleições. Hoje nós estamos recebendo já o advogado doutor Douglas Eduardo, né? Entre outras questões, você vai saber o que é coeficiente eleitoral, como funcionam as coligações este ano, como um vereador é eleito e muitas outras informações com a sua participação também. No 991050439, o WhatsApp para você mandar aí a sua pergunta, o seu questionamento com a sua participação. Em nome do Cicobi Credicopa, que criou uma linha de crédito exclusiva para pequenos empresários, reduziu as taxas de consórcio de crédito consignado, INSS e SIAP. Se precisar, entre em contato no 388-2400. Vamos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Dornelles Imóveis, compra, venda e construções de casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas em Patos de Minas e região. 999750403, 999750493, ou acesse dornellesimóveis.com.br. Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, com promoção especial de aniversário de 26 anos da Funerária Patense. Planos de assistência familiar com valores a partir de R$31,35 mensais, sem taxa de adesão. 38238362, ou acesse grupopatense.com.br. Confina Agronegócios, a pecuária passa por aqui. Novo endereço, Rua Barão do Rio Branco, 2425, em frente à Lagoa Grande. 3821-8055, WhatsApp é o 99911-9002, na capital do milho. Unipan, educação que transforma. Bom dia, Edivar Santos. Bom dia, J. Ramalho, Zé Afonso, companheiros, Zuzu, tudo bem, né? Final de semana chegando, hein, gente? Bom dia, né? Sextou, minha gente. Hoje é sexta-feira. Feliz igual pinto no lixo, viu? Isso aí, ele tem demais, ritmo, tá você viu, né? Ele tem ritmo. É músico também, né? Show de bola, viu? Zé Afonso. Só cantor de banheiro. Zé, mais um debate. Vamos fechar a semana, Zé. Vamos lá, mais uma vez, bom dia, J. Ramalho, Edivar Santos, demais colegas, amigo ouvinte. Muito bom dia, nosso convidado especial, doutor Douglas Eduardo. Olha, vamos juntos em mais uma edição do Debate 98 e meu alô de hoje vai para José Antônio e Josiane Lima. Muito bem, e o doutor Douglas Eduardo já está na linha conosco para participar, advogado, vai ajudar a gente a tirar muitas dúvidas. Seja bem-vindo, doutor, o senhor está sumido, bom dia. Bom dia, J. Ramalho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, bom dia, Zé Afonso, Edivar, Matheus e a toda a equipe da Rádio Clube. Tô sumido nada, tô por aqui mesmo. É sempre um prazer poder falar com vocês, participar desse programa que tem tanta audiência em todo o nosso município e região. Obrigado. O doutor Douglas, que participou comigo quando eu apresentava o Chamada Geral, à tarde, né? A partir das 13 horas, ele participava toda semana, a gente falava de vários assuntos, né? E sempre esclarecendo, tirando as dúvidas, né, doutor? Um assunto rendia. É verdade. Sabe das coisas, né? Esse aí sabe mesmo. Inclusive, quando ele participa do nosso programa, o Ibope aumenta. Aumenta. Principalmente que nós estamos dando uma grande contribuição às eleições 2020. Agora esses esclarecimentos são importantes. Vamos pedir o pessoal aí para não tentar tirar de novo do ar a nossa live, né? Segura aí, gente. O doutor Douglas é advogado, qualquer coisa, ele tá aí para nos proteger, porque não é possível, né? Nos tiraram do ar da última vez aqui, viu, Edivar? Nós estamos agora de olho, né? E inclusive com a polícia acionada. O doutor Luiz Mauro está de olho e semana que vem ele virá aqui também. Estará aqui explicando muita coisa com relação a fake news. Bom, dentre outros assuntos, vamos falar sobre o fim das coligações de vereadores, que é uma das mudanças para as eleições, mas eu vou começar com o Zé Afonso. Zé,
Pode começar fazendo as perguntas aí. Vamos lá, primeira pergunta, vamos uma por uma pra gente fazer um ping-pong, né? Vamos lá. Bom, na verdade, o assunto principal, eu acho, aliás, nós devemos começar por aí mesmo, sabe? Porque é a primeira vez que os vereadores não poderão concorrer por coligações. E a gente sabe que em todas as eleições, coligações é uma palavra que fica em voga o tempo todo. Portanto, doutor Douglas Eduardo, o que vem a ser essa questão das coligações, aliás, como é que elas vão funcionar nessas eleições de 2020? Então, na verdade, nós tivemos uma alteração recente que proibiu coligação para as eleições proporcionais. E aqui é importante para as pessoas saibam quais são as eleições proporcionais. Nós temos a eleição para vereador, deputado, que a deputada em nível nas eleições nacionais e esse ano para vereador. As coligações era quando mais de um partido se uniam para formar uma coligação e conseguir eleger um número maior de vereadores ou deputados, a depender de qual seria a eleição. A partir desse ano, não há mais possibilidade de coligação. Eu acho que a preocupação que se deu quando houve essa alteração legislativa era justamente porque estava aumentando demais o número de partidos e às vezes sem critério, alguma situação nesse sentido, e com o fim das coligações a tendência é realmente diminuir, porque para o partido disputar uma eleição, ele precisa ter um considerável número de candidatos. Agora, numa situação sem coligação, os partidos menores que não têm candidato entram numa situação mais difícil para conseguir eleger vereadores ou na eleição a nível nacional e estadual deputados. Mesmo sabendo que, por exemplo, nós temos aqui em Patos hoje, parece que 11 partidos lançaram candidatos, não é? Mas 8 apenas lançaram candidatos a prefeito. Quer dizer, para prefeito as coligações continuam normalmente, é isso? Exatamente. A nível de executivo permanece a possibilidade de coligação. Nós temos aí uma situação, o candidato Arnaldo fechou uma coligação com 5, 6 partidos, o Democratas fechou uma coligação de 3 partidos, o Pedro Lucas 2 partidos, tem uma série de candidatos aí, eu até não me lembro agora da coligação de todos, mas quase todos os candidatos a prefeito fecharam a coligação. Bom, ô doutor Douglas, para explicar bem claro, deixar claro para os ouvintes, a gente sabe que terminou as coligações entre vereadores, mas isso significa o quê? Só para a gente abrir e deixar claro aí essa discussão, porque eu sei que nas eleições anteriores você votava num candidato e acabava elegendo outro. Essa que é a verdade nas coligações para vereadores, né? Você votava no Joaquim e elegia o Manuel, porque o número de votos do fulano de tal não dava o outro que era eleito. Não é mais ou menos por aí? Agora acabou isso, né? Ou seja, ninguém vai puxar voto para ninguém, né? Não é isso? Mas só para o ouvinte entender. Na verdade, a questão da eleição proporcional, ela ainda continua permitindo essa situação, só porque num nível menor. Porque antes, nós vamos pegar, por exemplo, um partido que tinha só 2 candidatos e queria entrar na disputa. Hoje, com 2 candidatos, a chance dele de eleger algum é muito pequena. Antes, ele poderia se coligar com outro partido que tinha 20 candidatos ou 15 e aumentaria a chance. Dentro do partido, faria o cálculo e aqueles que tiverem mais votos serão os eleitos. Claro, depois de fazer o cálculo, de atingir o quociente eleitoral, dividir os votos do partido pelo quociente eleitoral, descobrir o quociente partidário, somar mais o maior valor vai eleger um vereador e a conta vai seguindo até completar os ocupantes da Câmara. O cálculo é de certa forma um pouco complicado de se entender, mas ele parte desse princípio, ele tem um objetivo de dar oportunidade para que mais partidos possam eleger. Pois é, mas acaba caindo naquilo que eu falei, né? Anteriormente, quando eu disse que você votava num candidato e elegia outro, inclusive de outro partido. Você votava, por exemplo, né? Antigamente você votava, vamos supor que você votava aí no DEM, né? Tava coligado com o MDB.
Aí você acabava elegendo devido o do MDB, talvez. Exatamente. Então agora acabou isso. Você vota no partido, né? Você vai eleger só do partido. Do partido. Isso, exatamente isso que eu queria que você explicasse para que o ouvinte entendesse, né? Douglas, quer dizer nós que... temos uma situação nova que eu acho que é importante lembrar, porque há um tempo atrás nós tivemos situações de candidatos que eram puxados e se elegiam com voto praticamente nenhum. Agora, a partir dessa eleição, há a obrigatoriedade para se eleger de que o candidato tenha no mínimo 10% do quociente eleitoral. Não vai eleger, aqui em Patos eu imagino que o quociente eleitoral deve ficar próximo de R$5.000, portanto nenhum candidato, ainda que tenha um puxador de voto no seu partido, conseguirá se eleger com menos de 500 votos. 5 mil votos, né? Você falou R$5.000, 5 mil votos. Me confundindo aqui, me desculpa. 5 mil votos, não tem problema não, 5 mil votos. Você estava querendo fazer um questionamento aí? Só acrescentar nisso aí que o Douglas está falando, essa questão então quer dizer que é o partido que recebe as vagas e não o candidato. Sim. O nosso sistema eleitoral, ele é partidário, ele privilegia os partidos políticos. Dentro do partido, vai fazer um cronograma. Se o partido, por exemplo, teve voto suficiente para eleger 5 vereadores, vai pegar os 5 mais votados do partido e eles ocuparão as vagas. Ô Douglas, eu entendi, então, eu acho que o ouvinte também, o Divar, você pode entrar também, não precisa esperar para depois fazer essa pergunta, não, entra no papo aí. Eu entendi, você falou aí, o coeficiente deve ficar em 5 mil votos, né? Sim. Você falou aí. Então isso significa que um partido, por exemplo, pode eleger um vereador com 500 votos? Você falou aí. A hipótese pode ocorrer. Pode ocorrer a hipótese. Menos de 10% do quociente eleitoral. Entendi, eu entendi. Então deixa claro isso aí pro ouvinte. Vamos imaginar, por exemplo. Vamos supor que começa com 12 mil votos, 15 mil votos, por exemplo, né? Um partido aí vai ter 15 mil votos. Né? Aí vai ser eleito o primeiro com 10%. Não necessariamente. Então vamos lá. Essa questão de 10% é só para questão de mínimo. Se Sim, o partido teve 15 mil votos, somou todos os votos de todos os candidatos e o partido teve 15 mil votos, considerando que o quociente eleitoral seria, e é hipotético, porque na verdade a gente só vai ter certeza disso depois da apuração, seja 5 mil, esse partido vai eleger 3 vereadores. Vai pegar o número de votos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Quer dizer, cada um com 5 mil. Um número. Nesse caso, você dividindo 15 mil por 5 mil, vai dar 3. Esses 3 são as vagas que o partido terá na composição da Câmara. Douglas, tudo bem contigo? Bom dia, Edivar falando. Muito bom, Edivar. Beleza, maravilha. Agora, o questionamento é o seguinte: o candidato a vereador, na verdade, quantos votos seriam necessários, então, para eleger um vereador aqui em Patos Minas? Em tese, né? Em tese, né? Na verdade, não existe uma regra. Ninguém sabe. Esse ponto dos 10% é o mínimo que a lei estabeleceu. Mas eu acredito que até, pelo que a gente observa das últimas eleições, é muito pouco provável que o candidato consiga se eleger com menos de 1.000 votos. Eu diria que talvez uma votação que entra num padrão médio a partir de 1.200 votos. Então ele tem que trabalhar, né? O candidato a vereador hoje em Patos vai ter que trabalhar para ter mais de 1.500 votos se quiser ser eleito, né? Eu trabalharia com essa hipótese. Eu acho que 1.500 é o ponto que talvez teria tranquilidade para os candidatos conseguirem se eleger. Há a possibilidade de se eleger com menos votos. Nós já tivemos eleição aqui em Patos que vereadores ganharam com menos de 1.000 votos. Na última eleição teve o caso do Tião Mariano, mas assim, não é uma situação que depende de cálculo, não é uma situação muito tranquila de se eleger. Eu trabalharia numa situação para os candidatos com a meta de voto de 1.500, que eu acho que é um caminho mais tranquilo. E quantos candidatos a vereador cada partido pode lançar, então, doutor? Na verdade, o cálculo é 150% das vagas. Aqui em Patos são 26 candidatos. É o máximo, né? Lembrando que desses 26 candidatos precisam ser, no mínimo, 30% de sexo oposto.
né? Ô Douglas, interrompendo aqui o Edivar, mas é claro que vai continuar também fazendo as suas perguntas. Significa que o partido que lança uma chapa completa, ou seja, o número completo de vereadores, 26, ele tem mais chances? Em tese, sim. Só que você tem que observar a força de candidatos, né? Porque se você lança 26 candidatos com 100 votos cada um, você não vai conseguir eleger nenhum vereador. Você teve 2.600 votos. Agora, se você lança uma chapa com candidatos fortes, com votação expressiva, aí sim aumenta a possibilidade. Ou seja, o critério aqui será votos, né? Ou seja, nós continuamos com o puxador de votos, né? Continua também com o puxador de votos. Sim, é importante que os candidatos dentro do partido tenham uma votação expressiva para que se consiga eleger um maior número de representantes para a Câmara. Agora eu pergunto para você, doutor, e para o Edivar e pro Zé Afonso, essas mudanças aí, principalmente essa que não pode fazer coligações entre vereadores, ficou melhor ou pior para o partido pequeno? O que você acha, doutor? Eu entendo que ficou pior. Pior? Porque hoje, você imagina, por exemplo, eu até conversei recente, teve um partido aí que estava na iminência de lançar a chapa, mas tinha apenas 6 candidatos, não conseguiu um número maior, desistiu de última hora de lançar chapa de vereadores. Agora, para política. Não dava perspectiva de eleição. E para política, na sua opinião, você acha que melhora? Melhora ou não? Eu acho que vai ser importante a longo prazo, porque nós vamos acabar, de certa forma, com partidos, que talvez a situação seja até delicada falar, mas de aluguel. Partidos de aluguel. Partido de aluguel, isso é real. Partido de aluguel, aquele que coliga para poder ganhar cargo, por exemplo, aquele que coliga para poder, né? Esse aí, vamos ser sinceros. Para servir de instrumento de negociação. Isso. Eu acredito que no longo prazo esses partidos acabarão sendo extintos e ficarão realmente partidos que defendem ideias e que são maiores e que têm um respaldo popular maior. O senhor comentou em relação à questão da participação feminina, né? Por lei, 30%. Nós tivemos aí no passado bem recente aquela questão das candidaturas laranjas, né? Feminina. Às vezes a pessoa colocava o nome lá, mas nem o próprio voto dela ela colocava na urna, né? Agora não, a coisa é diferente, né? O que se quer e busca é incentivar a participação feminina no pleito, né? E a participação das mulheres também é extremamente importante. Afinal de contas, Patos de Minas, por exemplo, nós temos mais de 50% do eleitorado feminino e não temos aí uma grande representação na Câmara de Vereadores. O que se quer com isso, doutor Douglas, com a nova lei, legislação, é aumentar essa participação feminina também na política? Na verdade, a legislação não fala feminina, ela fala do sexo oposto, 30%, só porque é tão comum que tenham mais homens disputando as eleições que adotou-se popularmente que precisa de ter 30% de mulheres para compor as chapas que disputam as eleições. Mas é uma preocupação, sim, realmente, que as mulheres participem dos pleitos eleitorais, que sejam representadas, que tenham voz e força, seja no executivo, no legislativo. Há uma preocupação, sim, da nossa legislação em dar voz às mulheres. Bom, pessoas trans com nome social também podem concorrer? Sim, não há qualquer proibição nesse sentido. Inclusive, tem uma situação que tem sido colocada recentemente, que as pessoas transexuais podem escolher como se definem. Não é porque é uma situação, por exemplo, um homem trans, ele vai se declarar e a Justiça Eleitoral vai considerar a declaração dele na definição do sexo. Bom, doutor, eu peço ao senhor aí mais um pouquinho de paciência, o senhor aguarda na linha aí, nós temos que fazer o intervalo. O ouvinte também vai participar já no 991050439. Zé Afonso vai deixar uma pergunta aí pro senhor responder depois do intervalo. Vamos lá, Zé. Vamos lá, vamos falar aqui do fundo partidário, esse dinheiro aí. Isso é bom, hein? Que quando se fala, todo mundo assusta, né? Nossa, mas é dinheiro demais, que isso? Você quer saber se ele chega aqui ou não? Não poderia ser investido aí na pandemia, não sei mais o que e tal, mas ele é destinado às eleições 2020. Esse dinheiro, é essa a pergunta mesmo, esse dinheiro chega aqui em Patos, quer dizer, os partidos vão usar essa grana, doutor Douglas. Daqui a pouco o senhor responde, doutor. 8h23, Minas Safra Brasil.
Empresa do Grupo Patense com promoção especial de aniversário, 26 anos da Funerária Patense. Olha, nos planos de assistência familiar com valores a partir de R$31,35 mensais, sem taxa de adesão, e você ainda ganha as 2 primeiras mensalidades do plano escolhido por você, destacado em seu carnê. As unidades do Grupo Patense estão em Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Abaeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre, Minas Safra e Brasil, Prefeito Camundim 984, Lagoa Grande, Patos de Minas. É anexo ao novo velório da Funerária Patense. Para contratar, 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. 8h24, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube, nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Berinjela 79 centavos, batatas doce branca e roxa 1,47, cebola, cenoura, jiló e mamão formosa 1,77, banana maçã 1,87, tomate 1,97, morango bandeja 3,97, pêssego e uva rubi 7,97 o quilo, aberto aos domingos. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Mercados da nossa terra, pra toda a gente. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Terceira edição do projeto Carreiras Jurídicas, que teve início nessa quinta-feira, prossegue hoje, que aliás é o dia final. É um projeto promovido pelo curso de Direito sob coordenação da professora Sabrina Nunes. Portanto, minha gente, o curso de Direito do Unipan, ele realizou ontem, está realizando hoje, vai realizar logo mais a partir das 7 da noite, o terceiro projeto Carreiras Jurídicas. A transmissão está sendo feita por meio do canal Unipan no YouTube. E o projeto Carreiras Jurídicas é coordenado pela professora Sabrina Nunes, que tem um objetivo especial: apresentar as diversas carreiras que o curso de Direito oportuniza. O projeto surgiu a partir de uma necessidade entre os alunos da graduação, ou seja, a indefinição de qual carreira seguir. Afinal, o Direito oferece um leque enorme de opções e decide qual caminho percorrer, que não é uma tarefa fácil, explicou Sabrina Nunes. Ainda de acordo com a professora Sabrina, o evento é sempre bem recebido pelos alunos, pois estimula a reflexão das competências e habilidades necessárias às carreiras jurídicas, os desafios da contemporaneidade, além de aproximar a vivência prática e profissional do cotidiano dos estudantes. Então, os profissionais convidados estão tratando de relevantes questões acerca das suas carreiras, tais como atuação, vantagens, atribuições, contribuições para ingresso, condições para ingresso, curiosidades, trajetória percorrida e o esforço para alcançar a aprovação e o êxito na profissão. Para essa edição, 6 carreiras foram escolhidas. São elas: Advocacia Geral da União, Advocacia Privada, Defensoria Pública, Delegado de Polícia, Magistratura e Ministério Público. A coordenação do curso de Direito por meio do professor Alexandre Máximo e o diretório acadêmico do curso e a Atlética Suprema, que são parceiros do evento. Essa programação de hoje, para encerrar, dia 18, sexta-feira, às 7 da noite, a Advocacia Geral da União, palestrante Vinícius Torquete, Procurador-Geral da União. Às 20 horas, Defensoria Pública, palestrante Maiara Taki, Defensora Pública do Distrito Federal. Às 21 horas, Magistratura, palestrante Roberta Rocha Fonseca, Juíza de Direito em Minas Gerais. Então, esses são os dados. A gente cumprimenta aqui a professora Sabrina Nunes, coordenadora do projeto, porque ele vem em muito boa hora. E vem aí a Semana da Comunicação. Segunda-feira eu falo sobre ela aqui nesse espaço. Fique ligado. Unipan, educação que transforma. 8h28, olha, a Confina Agronegócios atua em todo o estado de Minas, comercializando produtos para nutrição animal, equipamentos para pecuária e sementes.
Representa e distribui produtos Bellman, nutrição animal, spray, futroncos e balanças Beckerhauser, cercas elétricas Trutest, herbicidas para pastagens Corteva, sementes de milho LG e sementes de pastagens Barenbrug. Olha, lembrando aos clientes que está com condições especiais para semente de pastagens Barenbrug, sementes pura, tratada de alta tecnologia, pureza e também ótimas condições para semente de milho LG. Agende uma visita com nossos técnicos ou faça-nos uma visita na nova sede, na Rua Barão do Rio Branco, 2425, em frente à Lagoa Grande. Confina Agronegócios, a pecuária passa por aqui, 3821-8055, o WhatsApp é o 999354000. 8h29, o povo tem vez e tem voz aqui no nosso Debate 98, hoje com o doutor Douglas Eduardo, o assunto é eleições. Matheus Alves, bom dia. Bom dia, J. Ramalho, bom dia, José Afonso, Edivar Santos, ao doutor Douglas e você, ouvinte do Debate 98. Muito obrigado por sua audiência e que você tenha um final de semana abençoado, afinal, é sexta-feira, graças a Deus. Olha só, começando aqui com um recado da prefeitura, tá, Jota? A agência do Santander estará temporariamente fechada. Caros clientes, essa agência encontra-se temporariamente fechada como medida preventiva para garantir seu bem-estar de nossos colaboradores e da sociedade. Aqui o recado retornaremos em breve, não tem uma data em específico para retornar. Se o cliente do Santander precisar de caixa eletrônico ou de ir até uma agência, ele poderá ir na agência 3610 de Patrocínio ou em São Gotardo. Em Patrocínio, na Rui Barbosa 320 Centro, e em São Gotardo, Praça São Sebastião 153. Vamos lá pro ouvinte da Rádio Clube, né, amigo? Tá funcionando nada, que transtorno. Não, ela tá fechada. Ela vai passar por uma descontaminação. Não tem nenhuma outra informação, se tem algum caixa eletrônico, em algum local funcionando, não? Não tem nada. Com patrocínio. Só se a pessoa quiser utilizar aqueles caixas 24 horas, né? Banco 24 horas. É isso, exatamente. Aqui na isso cidade tem lá na rodoviária e no supermercado Bernardão da Olaria. Isso, exatamente isso que eu tô falando. A título de informação pro ouvinte, pro ouvinte não ficar sem nenhum recurso. Então tem lá no Olaria que você falou, e o Banco 24 horas na rodoviária. Isso, mas aí não é o específico do Santander, porque tem algumas pessoas que ficam meio multifunções aquele lá, né? Aí dá pra você fazer muita coisa, né? E o outro, mas um lá do Bernardão do Olaria, isso. Do Olaria. Isso. Exatamente, então a pessoa pode ir lá e fazer. É um transtorno danado, né? Vamos lá, segue aí. O Reginaldo Magalhães, bom dia, equipe clube. O doutor entende que é possível aplicar incentivos para candidatos negros já nestas eleições? Abre parêntese. TSE definiu candidatos negros que terão direito à distribuição de verbas públicas para financiamento de campanha e tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão em patamares mínimos e proporcionais. Fecha parênteses, Reginaldo Magalhães, de São Paulo, falando aqui conosco. Aqui também a participação da Cleusa Lina dizendo o seguinte: Douglas, gostaria de saber se outros partidos, os candidatos fazem mais de 5 mil votos, eles vão até preencher as 17 cadeiras. São quantos partidos aqui em Patos? Tem mais participação, Gabriel Bill, bom dia a todos, doutor Douglas. Devido à pandemia, esses números podem mudar? Creio eu que vai ter muitas abstenções. Bom dia, obrigado, Gabriel Bill. A Cristiane, bom dia. Que democracia é essa, onde a maior quantidade de votos não elege o candidato? O erro já começa aí. A política sempre envolvida em panelinhas e privilégios. Lembrando que lá nos Estados Unidos segue mais ou menos nesse sentido, né? Não quer dizer que teve lá, tem o... eu esqueci a palavra, mas são tipo colégios eleitorais lá, são os delegados, quem tem mais delegado vence as eleições. Aqui participando também, o Taquinho, bom dia meus amigos Jota e galera da clube, um ótimo dia a todos. Um alô pro Cristiano, Zé Carlos, caminhoneiro, Zé Longuinho, o Ari na Onça, o Ari da Baixadinha, Reginaldo Magalhães, Daniel de Campinas, Reginaldo Magalhães na capital, tá mandando alô pra todo mundo, o Chacrinha também participando, tem mais participação aqui também. Agora é uma boa noite, bom dia, né? Você pode anunciar que foram perdidos os documentos de João Bosco de Oliveira, CPF, carteira de motoristas, cartões de crédito, não tinha dinheiro. Pode deixar aí na Rádio Clube não tinha dinheiro. Pode deixar na portaria da Rádio Clube ou entrar em contato aqui também pelo nosso WhatsApp. No nosso Facebook a gente tá ao vivo por lá, viu? Você pode assistir o Debate 98. Sandro Luiz Ribeiro Rocha lá na sintonia, o Zonaldo Vieira, bom dia equipe 98 e a Yolanda Souza também estão lá.
lá. Acabou de chegar aqui uma imagem, aqui é do Cristiano fazendo aquela tradicional pergunta dele, se algum dos debatedores vão depilar hoje. 8h33, só se for o Zé Afonso, ele cortou o cabelo essa semana. Eu já depilei, né? Ah, então já tá resolvido o problema. Olha, você quer... Agora é com Flávio, esse problema aí é com Flávio. Você quer comprar ou vender seu imóvel? Dornelles Imóveis, compra, venda, construções de casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas em Patos e região. Dornelles Imóveis da Santo Agostinho 83, Vila Garcia. E o lançamento do Residencial Grand Prix 2, prédio com elevador pronta entrega, apartamentos com 3 quartos, sendo suíte, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, sacada, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrilha de alumínio, prédio semi-partilhado. E o pagamento facilitado diretamente com a construtora ou financiamento. Rua do Limão, esquina da Santo Agostinho, Vila Garcia. Informações e vendas 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Ô Zé Afonso e Edivar, vamos para doutor Douglas. Algumas perguntas dos ouvintes aí, se tiver como o senhor responder, uma ouvinte fez um questionamento aí. Nós continuamos naquela que o candidato mais votado não é o que é eleito para vereador. Nem sempre o que tem mais votos. O que tem mais voto não é eleito, né, ô doutor? Continua assim ainda, né? Na verdade, essa questão de ter mais votos, na prática, quase sempre os mais votados serão eleitos. Essa é se o partido conseguir, se o partido conseguir eleger, né? Sim. Nós temos uma situação aqui em Patos, e é um exemplo que ocorreu alguns anos atrás, que o Otaviano Marques foi um dos mais votados da eleição e não conseguiu se eleger por conta dessa questão. É verdade. Porque o partido dele só fez um vereador e ele mesmo, salvo engano, ele foi o segundo mais votado da cidade e perdeu a eleição. Mas na prática, é um caso atípico, mas na prática quase sempre os mais votados é que serão eleitos. Pela sua avaliação, o Zé Afonso tem uma pergunta que ele fez aqui, só pra gente tentar ajudar a responder essa pergunta para o ouvinte aí. Você acha que vai precisar de quantos mil votos um partido para eleger? Mais ou menos você tem uma ideia? Não, é cedo, claro que não dá pra gente fazer uma avaliação, mas baseado nas eleições anteriores, doutor. Eu acredito que o quociente eleitoral para eleger um vereador deve ficar em torno de 4.500 e 5.000 votos. 4.000, o partido vai ter que ter isso aí, 4.500 e 5.000 votos. Para fazer um vereador. Tem a questão da sobra, que caso chegue ao final e os partidos não consigam atingir o quociente, pode completar com a sobra, mas aí é um outro cálculo. Muito bem, vamos para a sua pergunta, Zé. Muito bem, é sobre a questão do dinheiro disponível para as eleições de 2020. Todo candidato tem direito a esse fundo partidário, o doutor Douglas? E isso vai chegar aqui em Patos? Na verdade, o dinheiro, ele é destinado aos partidos políticos que farão a sua divisão. E uma questão até que foi colocada por um ouvinte, eu até esqueci o nome dele, que é a questão do dinheiro ser dividido igualitariamente. E há uma obrigatoriedade, até porque é uma questão de dinheiro público, que esse dinheiro seja aplicado para mulheres, para negros, de forma igualitária para garantir a competitividade de todos no pleito. É uma preocupação que a Justiça Eleitoral tem colocado. Como está utilizando dinheiro público é justamente para garantir igualdade de condições aos candidatos que disputam a eleição. Mas aqui em Patos é importante observar que muitos candidatos, salvo engano, 2 candidatos, já se posicionaram radicalmente contra o uso do dinheiro público. Ou seja, o candidato não é obrigado a usar o dinheiro. Se ele não quiser, ele pode dispensar. Se ele não quiser, pode dispensar. 2 ou 3 candidatos aqui de Patos já colocaram posição que não vão utilizar dinheiro público na campanha eleitoral. Ô doutor, essa questão aí do dinheiro, tem que ser dividido para mulheres, negros, etc e tal, já não era assim, doutor? Tinha diferença? Tinha diferença? Ué. Não, o dinheiro era repassado ao partido e ele não tinha obrigatoriedade de dividir. Essa questão do uso do dinheiro, o partido é que definia. Sim, o partido é que definia. Sim, né? Sim. Doutor Douglas. Até utilizava como estratégia, às vezes tinha interesse em alavancar mais uma candidatura para garantir que o partido fizesse mais. Agora tem essa preocupação da Justiça Eleitoral para que o dinheiro seja direcionado
de forma mais igualitária a todos os candidatos. Antes não havia proporcionalidade, né? Sim, exato. Utilizando ou não o recurso, né, do governo, quanto que de dinheiro cada candidato pode gastar então na campanha aqui em Patos? Aqui em Patos, a candidatura a prefeito, o limite máximo é 600 o valor exato é 640 mil e alguma coisa, e para vereador é próximo de 45 mil reais. É o máximo, né, que pode gastar? Sim, o máximo. Ele pode receber doações também de empresas e pessoas físicas? De empresas, não. Agora, de pessoas físicas, sim. E é importante observar que há limites para doação. O limite de doação para aquelas pessoas que têm interesse em financiar a campanha eleitoral é de 10% do valor declarado à Receita Federal no ano anterior. E só pessoa física, empresa dessa. Porque tinha aquela questão física da empresa que não. A empresa, aquela questão do é dano que se recebe, né? Que quer cortar isso, né? Dava dinheiro para campanha política, já pensando lá no futuro se a pessoa fosse eleita para beneficiar em alguma coisa. Então isso já não existe mais, né? Exatamente, está proibido. Depois da Lava Jato, daquele monte de escândalo envolvendo diversas empresas que faziam conchavos de financiar a campanha, e havia até uma certa preocupação, né? Salvo engano, teve uma eleição aí para trás que um candidato gastou quase R$1 bilhão. Pois é. Aliás, financiamento, não fazia sentido. Tinha que realmente ter essa preocupação para evitar, porque ninguém doaria tanto dinheiro se não tivesse interesse de alguma forma recuperar isso posteriormente, né? E as doações, logicamente, tem que ser todas elas documentadas, né? Exatamente, há uma preocupação muito grande em relação à prestação de conta, porque tudo isso tem que ser informado à Justiça Eleitoral. E não apenas quem ganha, né, doutor Douglas? Quem perde também tem que prestar contas. Exatamente, são todos os candidatos, todos aqueles que estão disputando o pleito têm que prestar conta, têm que informar todas as doações, todos os gastos, como foi feito esse gasto, tudo tem que ser informado à Justiça Eleitoral. Ser candidato não é muito fácil, não. Tá, e caso isso não seja realmente comprovado, pode dar alguma pena, alguma sanção para esse candidato depois? Sim, tem multa, tem que, eventualmente, se você não conseguir comprovar, o dinheiro tem que ser depositado para o Tesouro Nacional, tem uma série de situações. E aí ele pode se tornar até inelegível depois, né? Sim, tem essa possibilidade também, a depender do que foi apurado. Muito bem, doutor. Mais alguma dúvida com relação às eleições? Muitas dúvidas, doutor, com relação a essas mudanças aí. Com relação a prefeito, não muda nada, né? As eleições continuam da mesma maneira, só com relação a vereadores, não é isso? Nessa questão de coligação, sim, mas nós temos aí algumas mudanças em relação à propaganda eleitoral, né? Sim. Porque nós vamos ter uma situação agora que, apesar, eu até estava observando ontem e pensando, porque a legislação eleitoral ela permite a realização de comício, mas em razão da pandemia nós não temos possibilidade de fazer, porque há normas de segurança que proíbem aglomerações. Nós vamos ter uma campanha, de certa forma, atípica esse ano. Verdade. A forma dos candidatos conseguirem chegar ao eleitor será diferente. Eles terão que criar meios ou formas de se aproximar do eleitorado, de apresentar suas propostas, de conquistar o eleitor de outros meios diferentes daqueles que eram utilizados nas eleições passadas. Doutor, só vai falar sobre isso no próximo bloco. Quem quer deixar uma pergunta aqui pro próximo bloco? O Odivar Santos, deixa aí, nós vamos ter que fazer um intervalo, vamos lá. A gente sabe que a disputa municipal ela é acirradíssima, né? Pode haver impugnação de candidatura dependendo da questão dos ataques aí a um candidato ou outro, doutor. Impugnação de candidaturas é o nosso próximo tema também. Minha pergunta depois. 8h42, daqui a pouco nós voltamos. Olha, a Mirasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, com promoção especial de aniversário, 26 anos da Funerária Patense, hein? Planos de assistência familiar com valores a partir de R$31,35 mensais, sem taxa de adesão, e você ainda ganha as 2 primeiras mensalidades do plano escolhido por você, destacado em seu carnê. As unidades do Grupo Patense estão em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Vajão de Minas, Serra do Salitre.
Minas Saf Brasil, na Prefeito Camundinho 984, Lagoa Grande, Patos de Minas, em anexo ao novo velório da Funerária Patense. Para contratar, 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Voltamos já falando de eleições. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Oportunidade única de ficar em dia com a CEMIG. Parcele suas contas atrasadas em até 12 vezes sem juros. Tudo online sem sair de casa. Faça o parcelamento pelo CEMIG Atende em cemig.com.br ou pelo nosso WhatsApp no 31 3506 1160. É simples e rápido. Inovação, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. A Rádio Clube 98 está no Facebook, facebook.com/Rádio Clube 98.3. Curta a página, siga o perfil, participe das promoções e acompanhe as transmissões ao vivo e os bastidores da programação. Rádio Clube 98, a marca da informação. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Glacial Latão 2,9. Pão de forma Seven Boys tradicional 3,97. Coxinha da Asa Pif Paf 700 gramas 7,99. Linguiça pra churrasco Perdigão 11,49 o quilo. Sorvete creme mel 1,5 litro 11,89 exceto especiais. Papel higiênico Mille 60 metros leve 12 pague 11,98. Aberto aos domingos. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, manhã de domingo, com o Momento de Paz. Apresentação, Daniel Araújo. Oferecimento, Eletropatos, Avenida Piauí 507. Sonoclean, acabe com seu problema de sono. Ligue 3820-1079. Você, produtor rural que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo-mineral Forte OM, que combina macro e micronutrientes com matéria orgânica, formando o pelete perfeito. Forte OM, mais que nutrir, é ir além. Manhã de domingo e Momentos de Paz. Todos os domingos na Clube. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h45, você quer comprar, vender seu imóvel? O endereço é Dornelles Imóveis, compra, venda, construções de casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas em Patos e região. Dornelles Imóveis da Santo Agostinho 83 Delegacia e o lançamento do Residencial Grand Prix 2, prédio com elevador, pronta entrega, apartamentos com 3 quartos, sendo um suíte, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, sacada, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrilha de alumínio, prédio semi-partilhado e o pagamento facilitado diretamente com a construtora ou financiamento. Rua do Limão, esquina da Santo Agostinho, Vila Garcia. Informações 999750403 e o 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. 8h46, o povo fala. Matheus Alves, diga lá. O Alessandro Gatão, bom dia, Jota, bom dia para todo mundo. Como os partidos ajudam o vereador candidato no dinheiro no fundo partidário? Uns têm melhor benefício que o outro, não divulga. Eita coisa, Deus. Aqui, ó, o Flávio Queiroz participando também. Bom dia, Jota Ramalho. Quais os candidatos a prefeito em Patos de Minas? É o Flávio, obrigado. Flávio Queiroz perguntando. O Cristiano tá aqui. Manda um abraço pro Celso Contador, ele gosta. Obrigado. O Celso Contador gosta das minhas participações e fala que eu sou bom de serviço. A gente tenta. Ele tá mandando aqui também o resultado da eleição para reitor da UF. O atual reitor Valder foi o mais votado. Agora, segundo o Cristiano, se faz lista tríplice e o presidente da República escolhe um entre os 3. Participação aqui também do Luiz Leite dizendo: que dia vai acabar a pandemia? Quando tiver uma vacina aí para imunizar a população toda. E deixa eu mandar um abraço todo especial para dona Paulinha Nogueira. Ela é super fã do Debate 98. A conheci na quarta-feira, era para ter mandado ontem. Me perdoe, dona Paulinha. Ela não perde um debate. Falou que é fã de carteirinha e que se pudesse levava todo mundo do debate para tomar um café na casa dela. É isso, Jota. Eu volto na segunda-feira no Jornal da Clube. Beleza. Passou a pandemia, nós estamos todo mundo lá. Nós estamos todo mundo lá. Olha, a Confina Agronegócios atua em todo o estado de Minas, comercializando produtos para nutrição animal, equipamentos para pecuária e sementes. Representa
distribui produtos Bellman, nutrição animal, spray, troncos e balanças Beckenhauser, secas elétricas Trutest, herbicidas para pastagens Corteva, sementes de milho LG e semente de pastagens Barenbrug. Lembrando aos clientes que está com condições especiais para semente de pastagens Barenbrug, sementes puras, tratadas de alta tecnologia e pureza, e também com ótimas condições para semente de milho LG. Agende já uma visita com nossos técnicos ou faça uma visita na Barão do Rio Branco, nova sede, Barão do Rio Branco 2425, em frente à Lagoa Grande. Confina Agronegócios, a pecuária passa por aqui, 3821-8055, 999-35-4000. Ô Zé, você já tem aí a relação aí? Sim. Vamos lá, um ouvinte pediu a relação dos candidatos, o Zé vai passar aqui antes da gente voltar com o doutor Douglas. Vamos lá, Zé. Vamos lá, rapidinho então, olha, nós temos aqui pelo DEM, Maria Beatriz de Castro Alves Savassi, Beia Savassi e Brás Paulo como vice. Vou falar só o partido do cabeça de chapa. Arnaldo Queiroz de Melo Júnior para prefeito, PSDB, e Amarildo Ferreira. O Arnaldo PSB, né? PSB. É. Não, PS... Você falou PSDB? Não, falei PSDB, não. Falou. PSD. Isso. PSD. Luiz Eduardo Falcão para prefeito, Sandra Gomes vice pelo Podemos, Pedro Lucas Rodrigues para prefeito e Marcelo Levino de Araújo, Pelé, pelo PDT, Hermano Caixeta Ibrahim para prefeito, Clésio Luiz de Castro para vice, PSB, Águida Helena Vieira para prefeito e Aurélio Rocha, o Bebezão, para vice, PT. Frederico Gomes Galvão para prefeito e Josias Rodrigues Araújo para vice, PCO, e Luiz Adrian de Moraes Paz para prefeito e Rodrigo Lopes para vice, PRTB. Muito bem, 8h50, Mirasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, promoção especial de aniversário de 26 anos da Funerária Patense, hein? Planos de assistência familiar com valores a partir de R$31,35 mensais, sem taxa de adesão. Você ainda ganha as 2 primeiras mensalidades do plano escolhido por você, destacada em seu carnê. As unidades do Grupo Patense estão em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Mirasaf Brasil, Prefeito Camundim 984, bairro Lagoa Grande, Patos de Minas, em anexo ao novo velório da Funerária Patense. Para contratar, é só você ligar 38238362 ou acessar grupopatense.com.br. Nós temos 10 minutos pela frente, Edivar, reforça aí sua pergunta. É a questão de impugnações, doutor Douglas, né? A gente sabe que a eleição municipal é bastante acirrada, disputa muito quente, acalorada. Pode haver impugnação de candidaturas também durante o decorrer do pleito eleitoral? Sem dúvida alguma. Na verdade, a legislação ela prevê alguns requisitos pelos quais as pessoas possam se candidatar e caso se identifique alguma situação em que o candidato não pode disputar o pleito, pode sim haver questionamento acerca disso. Nós temos aí algumas questões mais comuns, que é o candidato que tenha sentença penal condenatória transitada em julgado não pode disputar o pleito, caso ele faça o registro pode vir a ser questionado. Nós temos a questão da desincompatibilização, caso o candidato não tenha desincompatibilizado no prazo necessário para disputar a eleição, pode haver questionamento, impugnação ao seu registro, e uma série de outras situações, contas rejeitadas, quando o gestor público vai para a disputa novamente, para uma reeleição, e uma série de situações que podem sim levar a um pedido de impugnação, abuso de poder econômico, tem uma série de situações que pode sim ser questionada. Bom, doutor, o que pode e o que não pode em termos de propaganda eleitoral? O senhor falou aí no bloco anterior para prefeito e para vereador também, né? As questões aí dos comícios, que nós estamos em plena pandemia, né, doutor? Exato. O que não pode, o que pode? Nós entrevistamos aqui o doutor Tenório, o Zé Humberto, né? O Zé Afonso, mas é bom sempre ouvir também o senhor com a sua experiência aí, internet, como é que pode ser feita essa eleição, hein? Nós temos algumas situações, vamos colocar assim o que vai lembrando. Tem a propaganda em jornais e revista impressa, tem o limite de até 10 anúncios, pode ser pago, inclusive, e reproduzido em rede social. Em sites pagos não pode haver propaganda eleitoral pago, mas o candidato pode ter o seu site de campanha e divulgar a sua plataforma
seu plano de governo, suas propostas. Internet está permitido. A questão de telemarketing está proibido. Você pode ligar para os seus contatos, mas contratar empresa de telemarketing para fazer ligação em massa para as pessoas, isso está proibido. A questão de cavaletes já tem um bom tempo que está proibido, mas é permitido que as pessoas fiquem nas ruas, desde que não interfiram no tráfego normal das pessoas, dos pedestres, com bandeiras. É uma situação que a gente já observa há algum tempo, que nas esquinas normalmente os partidos colocam pessoas segurando bandeiras para fazer propaganda. Distribuir material impresso está permitido, e aí é importante que os candidatos observem que no material impresso tem que constar o CNPJ do contratante, do candidato, tem que constar o CNPJ ou o CPF da empresa que imprimiu o material, e também a tiragem. Tem uma série de situações que a gente observava em outras eleições, de outdoor, a questão de trio elétrico, tá? Essa situação até do trio elétrico tem uma diferenciação, porque o mini trio é permitido, desde que observado o limite de altura de som que a legislação determina, salvo engano é 80 decibéis, não tenho certeza, até teria que averiguar essa questão, e manter distância de hospitais, escolas, que não pode utilizar o som próximo a esses locais. Doutor, carros de som, tá permitido? Carro de som, aquele barulho na sua orelha dia e noite, não? Tá permitido, mas tem que observar a questão de altura de som e distância dos locais onde é proibido. Hospital, órgãos públicos, escolas, tem uma série de situação que limita a utilização. Até coloca num ponto da legislação que preferencialmente deve ser só em arrastões, em movimentos, carreatas, nessas situações. Arrastões. Mas isso vai ficar, de certa forma, prejudicado em razão da pandemia. Sim. Os candidatos terão que ter bastante estratégia para estudar a forma de chegar até o eleitor, porque a depender da forma como ele se apresentar, acaba que vai gerar uma dificuldade em razão do medo das pessoas de se contaminarem com o coronavírus. Vamos fechar aqui, Zé, falando o seguinte, cada um vai dar a sua opinião, o doutor Douglas também. Para mim vai ser uma eleição digital, na minha opinião. A briga vai ser lá, devido a essa pandemia. Para você, Zé? Já tinha tendência, né? Aliás, isso já estava crescendo de eleição para eleição. Evidentemente, agora em situação de pandemia, mais ainda. Dentro dos limites da lei, evidentemente. Porque qualquer coisa que tiver fora. E até é preciso que haja bom senso, não é, doutor Douglas? Da parte dos candidatos e daqueles que vão trabalhar contratados pelo candidato, para evitar esse contato, essa proximidade, né? Chegar muito próximo do eleitor, inclusive até mesmo a distribuição do santinho, né? De repente, se o eleitor não quiser pegar o santinho, ele está no total direito, afinal de contas, tem o risco da transmissão, o coronavírus está aí. É verdade. Para você, Edivar? Com certeza, né? Agora a gente espera, logicamente, que o eleitor, depois de tudo isso que foi apresentado, né? O candidato se apresentar, seja com santinho, seja pela internet, seja na propaganda, no rádio, na TV, né? Que o eleitor possa depois, né, doutor Douglas, pensar direitinho, porque afinal de contas eu já comentei isso aqui, serão 4 anos, né? E o eleitor possa, logicamente, tentar escolher aquilo que melhor lhe convém, né? Porque são 4 anos aí para os destinos, né? Vai gerir os destinos do município, né? Ô, doutor, só tem 1 minuto aí, doutor, para o senhor responder para mim, doutor Douglas. Eu concordo com o Edivar. Nós temos a grata satisfação de ter o poder e o direito de escolher os nossos representantes. A responsabilidade é nossa. Quem está na Câmara Municipal é responsabilidade minha, sua, de todas as pessoas que têm o direito ao voto. Por isso é importante que você analise bem as propostas de cada candidato, analise se essa proposta é realmente o melhor para a comunidade, e aí sim faça uma escolha consciente e assuma a sua responsabilidade enquanto eleitor, porque as pessoas só ocupam cargo público porque nós o elegemos. É importante as pessoas terem consciência da importância que é o voto. Em relação à questão atípica, eu acho que nós vamos viver uma eleição completamente atípica, seja pela pandemia, seja pelo descrédito
com a questão eleitoral, seja pela questão de mudança de prazo. Nós estamos vivendo a eleição, e aqui em Patos também a questão do número de candidatos a prefeito, que é algo absolutamente novo. Eu não tenho lembrança de termos uma eleição com tantos candidatos na minha vida, não me lembro. Vamos torcer para que seja o melhor, que a escolha seja o melhor para Patos de Minas e para toda a população. O máximo que nós tivemos até hoje foram 4 candidatos. E o senhor falou atípica também a questão dos vereadores, né? A questão da maneira com que a questão aí de não poder fazer coligações também, que é nova. Doutor, não dá mais tempo, obrigado. Nós vamos marcar um próximo encontro, né, Zé? Pra gente falar mais, que o doutor sempre ajuda a gente muito aqui. Obrigado, viu, doutor? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. É sempre um prazer poder participar com vocês do Debate 98. Muito obrigado, um abraço para todos os ouvintes da Clube. Falar em eleições, nós vamos falar também na quarta-feira, Zé, rapidinho aí, porque nós estamos em cima da hora.